Boa noite. Nós vamos começar, então, hoje a falar sobre a produção do açúcar, as etapas industriais. Até agora, nós falamos sobre os processos de extração do caldo, os processos de extração por difusor e por moenda. Falamos aí até esse ponto. E na última aula, falamos também sobre o uso, né, do bagaço na produção de energia dentro da indústria de produção de açúcar e álcool. O bagaço como aí o combustível para alimentar as termoelétricas para a produção de energia elétrica aí, que abastece tanto a usina e também o excedente é vendido para as companhias de energia do estado. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar das etapas após a extração do caldo da cana-de-açúcar, que é o processo de tratamento do caldo para clarificação desse caldo, e também do processo aí do uso dos evaporadores para concentração dessa sacarose, do uso dos cozedores e depois da centrífuga para fazer a cristalização do açúcar e conseguir, então, finalizar essa produção de açúcar. Aqui, nesse primeiro momento, nós temos a planta, né? Um fluxograma de uma planta de uma usina de produção de açúcar e álcool. Eu sei que olha aqui bem confuso, né? Mas vou explicar aqui basicamente o fluxograma, né, que apresenta nessa planta aqui. Nessa planta, é uma usina, né, que produz açúcar e produz álcool. Aqui mostra desde o início da recepção da cana, e como vocês podem observar, é um sistema de extração do caldo por moenda. Estão vendo aqui os ternos da moenda? São aí 5 ternos de moenda para extração do caldo. O caldo, após ser extraído, ele vai ser encaminhado para a estação de tratamento do caldo, ou ele vai ser encaminhado, quando é para produção de açúcar, passa por um processo de tratamento diferente de quando o caldo é diretamente direcionado para a produção de etanol. Aqui, deixa eu mostrar para vocês com a setinha aqui, quando é para a produção de açúcar, esse caldo ele vai passar por tratamentos, né, para clarificar esse caldo, diferentemente quando esse caldo vai diretamente para o sistema aí de produção de etanol. Primeiramente, nós vamos estudar todas essas etapas, só resumindo. Ele vai passar por uma coluna de sulfitação, que tem as peneiras e vai incorporar aqui o dióxido de enxofre, para que tenha ação para flocular esses colóides, né, que estão ali, as sujeiras que estão nesse caldo. O caldo, quando ele é extraído, ele tem uma coloração muito turva, muito escura, que ali é desde solo, né, que vem junto com essa cana, desde clorofila ali da parte da cana, que vem folha junto. Então, muitos elementos que causam cor a esse caldo. E para a produção do açúcar tem que fazer a clarificação. Quando é para que esse caldo vai diretamente para a produção de etanol, ele não vai passar por essa coluna de sulfito aí para ocorrer a sulfitação. Ele vai passar por um tratamento direto aí para caleagem, né, que é colocado leite de cal para a correção do pH, para ter uma boa fermentação. Depois ele vai para o sistema aí que é o decantador, para tirar o excesso de sujeira, os bagacilhos que estão ali em suspensão daquele caldo. Depois ele vai para o sistema de diluição, porque esse caldo é diluído, e depois vai passar pelo sistema aí, pelas dornas, né, de fermentação, e depois das dornas de fermentação, ele vai passar aí pelo sistema, pela dorna volante, depois vai para o sistema aí, do sistema de destilação, ok? Mas o nosso foco vai ser, depois a gente vai estudar todo esse processo aqui em outras aulas, né, que é a produção de etanol, mas o nosso foco hoje é falar sobre o sistema de produção do açúcar, tá? Então, esse caldo, só lembrando um detalhe, as usinas também, sabe o mel, que é um subproduto aqui da produção do açúcar?
que na hora que ocorre a cristalização da sacarose, né, que é o nosso açúcar comercial, sobra-se o mel. O mel, ele ainda é muito rico em açúcar. Esse mel, antes dele ser encaminhado para o sistema de produção de etanol, porque ele é reaproveitado, tá? Por ele ainda ter muito açúcar, ele não é jogado fora nunca, ele é riquíssimo, é um produto de grande importância. Esse mel, depois ele retornar no sistema para ainda aproveitar um restante sacarose aqui no sistema de produção de açúcar, que a gente já vai falar. O mel esgotado, que é chamado, né? Ele vai voltar aqui no sistema, vai ser diluído em água e vai passar pelo processo de fermentação para produção de etanol. Então, nas usinas aí que trabalham com produção de açúcar e álcool, esse mel, que é um subproduto da produção do açúcar, ele vai retornar no sistema para a produção do etanol, porque ele ainda tem muita sacarose, ele tem muito açúcar que vai ser utilizado pelas leveduras, né, no processo de fermentação e na produção aí de etanol. Vou falar resumidamente aqui, então, o tratamento do caldo para a produção do açúcar. Primeiramente, então, esse caldo vai passar numa peneira, já vai ter o tratamento de sulfitação, que a gente vai falar com detalhes. Depois ele passa pelo sistema, aqui com o número 10, né, que é o processo de caleagem, que vai ser adição de cal, para a questão do pH, né. Depois, ele vai para o sistema, ele passa por um aquecimento, porque o processo de clarificação do caldo, ele é uma junção de processos físicos e químicos, tá? O aquecimento, a caleagem, a sulfitação processos químicos, né? E aí o aquecimento um processo físico. Então, ele é aquecido e depois ele vai seguir para os decantadores. Os decantadores, eles têm essas superfícies aqui ao longo dele para aumentar a superfície de decantação do que a gente chama de lodo, tá? Esse lodo é constituído por colóides, por sujeira, como terra que está ali diluída nesse caldo, por pedaços de bagaço, pequenos fragmentos de bagaço que vão, por mais que lá no sistema de extração tem uma peneira, mas vai ainda pequenos bagacilhos, né, do como. Então, nesse sistema aqui de decantadores, vão retirar essa sujeira e também esses pedaços de bagaço que vão formar aí o que a gente chama de lodo. Só que esse lodo, ele não é imediatamente descartado, não. Isso aqui, gente, forma o que a gente chama de torta de filtro no final, tá? Que é usado esse subproduto, né, esse lodo, que é chamado de torta de filtro, ele é usado na adubação das lavouras, ele passa por um processo, fica em locais para ocorrer a compostagem dele, para ter ação de micro-organismos, né, e depois ele volta como fonte importante de matéria orgânica para o campo, como adubo aí, para as lavouras de cana-de-açúcar, ok? Então, depois que passou aqui pelos decantadores, o caldo já está clarificado, ele vai para os evaporadores, que são esse conjunto de evaporadores que, por alta temperatura, vão possibilitar uma redução da concentração de água. Porque o que tá? É muito mais água do que sacarose aqui. Então, precisa esgotar a quantidade de água. Fazendo aí uma relação que eu já disse aqui, bem simplista, né? Mas é quando a gente está fazendo uma receita ali e vai fazer a calda para o pudim, né? Você coloca a água diluída no açúcar e deixa ali cozinhando. Vai ocorrendo a evaporação da água, concentrando o açúcar. De forma bem simplista, é a relação que ocorre aqui nos evaporadores. Vai ter a perda de água pela alta temperatura, fazendo a concentração da sacarose. Só que nos evaporadores chega no ponto que já não consegue mais perder muita água. Então, depois vai passar para outra etapa, que é os cozedores, que por alta temperatura também vão ocasionar uma alta concentração desse açúcar, tá? Que já é chamado de massa cozida. Nessa etapa aqui nos cozedores já começa a formar os cristais. Formam-se os cristais de açúcar, só que aquele melado grosso, né? Os cristais estão envoltos por uma coloração escura, caramelada. Para separar os cristais desse mel, né, que envolve os cristais,
vai posteriormente para a etapa da centrifugação, onde por alta velocidade, né, dessa centrífuga, vai ocorrer a separação dos cristais de açúcar do mel, que é essa massa líquida, né, de coloração aí, uma coloração caramelo, que envolve os cristais. E desse processo nós vamos ter o mel, né, que eu falei que imediatamente ele já não vai para a produção de etanol. Primeiro ele retorna nesse sistema, ainda ele tem muito açúcar, né, para que ele tenha ainda um aproveitamento da sacarose ali, o máximo que está diluída nela. E aí quando a gente extrai esse restante de açúcar, e aí tem o mel esgotado, aí esse mel esgotado vai para a produção de etanol. Então, o açúcar, os cristais de açúcar, eles vão surgir, né, vão ser formados ali no processo de centrifugação, que vai separar os cristais do mel. Esse açúcar obtido, ele vai passar por um sistema de secagem, aqui mostrando, né, na ilustração aqui no número 20, né, que é o secador de açúcar, que ele vai promover a retirada de umidade, porque o açúcar, quando ele sai aqui da centrífuga, ele está muito úmido. E se armazenar o açúcar assim, ele vai perder a qualidade, vai desenvolver micro-organismos, porque da umidade ele vai empedrar, formar as pedras, e vai perder a qualidade dele, por isso que ele tem que ser seco. Depois que ele é seco, aí ele pode ser envasado em sacos de muitas indústrias, né, eles já vendem a própria marca do açúcar cristal da usina, e além disso, também vendem a granel para exportação, que vai ser encaminhado em caminhões, né, até os portos, dos portos, dos caminhões vão colocar dentro dos navios, e aí vai para o mundo inteiro, né, exportado para a Europa, para a Ásia, para a América do Norte, para diversas partes do mundo, o nosso açúcar. E ele também é vendido em sacos aí de 60 quilos, se eu não me engano, que é para indústrias de refino de açúcar, tá? Que vão comprar esse açúcar cristal e vão refinar ele, transformar ele no açúcar, o açúcar refinado, o açúcar de confeiteiro, o açúcar líquido invertido, que na aula depois dessa, que a gente retornar, nós vamos falar sobre essa produção. Então, vamos falar dessas etapas. Aqui é um resumão, pessoal, desse esquema, mas nós vamos falar com detalhes aí de cada etapa, ok? Aí, só mostrando a setinha, que esse mel, né, esse subproduto da produção do açúcar, ele volta aqui para a produção do etanol, assim como também para a produção de etanol pode usar diretamente o caldo, tá? Extraído lá, ou da moenda, ou por difusor. Aqui é outro esqueminha desse sistema, e eu só aqui frisando, né, que esse mel, que é o subproduto, ele vai voltar, ele vai passar por diluição e vai para fermentação, destilação e produção aí do etanol, tá? Aqui mostrando uma imagem do açúcar, né, depois de ter passado pelo processo de secagem, indo para os armazéns de estocagem dentro da usina. Então, as usinas brasileiras, a grande maioria, ela trabalha na produção dos dois produtos, o açúcar e o álcool, né? E essas indústrias, né, elas trabalham com a produção do álcool, tanto do próprio caldo extraído, como também do subproduto da produção do açúcar, que é o mel, que a gente chama também de melaço, ok? Vamos falar, então, do tratamento do caldo para a produção de açúcar. Eu não vou me demorar aqui, que eu já expliquei esse fluxograma, né? Vamos já diretamente aqui falar desses pontos de tratamento. O caldo que é extraído, como eu disse para vocês, ele tem uma coloração muito escura. É uma coloração meio esverdeada, meio amarronzada, e aquilo ali são colóides, são terra diluída que veio junto com a cana lá do campo, são também areia, bagacilhos, impurezas solúveis da própria clorofila, né, da folha que vem junto ali, sais minerais, então formam grande quantidade de cor escura. Quando você observa bem isso, é bem nítido isso, quando se observa
a fabricação do açúcar mascavo, que não passa por esse processo de clarificação. Vejam como é escuro. Depois eu vou mostrar para vocês a cor do açúcar mascavo aqui, como ele é escuro, né? Isso porque ele não passa por nenhum tratamento de clarificação do caldo. Então, quando não faz o tratamento do caldo, ele ficaria escuro assim, mas para fins comerciais, né, a aceitação para você usar o açúcar aí para fazer o café, fazer um bolo, fazer uma receita, ele precisa de ter uma cor clara, né? Por mais que o açúcar cristal, ele ainda não é muito claro. Para nós termos aí um açúcar com mínimo de cor, vai passar por etapas de refino, que aí vai passar por outras etapas de clarificação, dilui o açúcar cristal e passa por etapas a mais de clarificação para a cor ficar bem branca. E isso é importante nesses açúcares de melhor, mais refinados, açúcares refinados, açúcar de confeiteiro, ok? Mas a gente vai falar desse outro processo posteriormente. Então, o objetivo do tratamento do caldo, obter um líquido claro, brilhante, através da eliminação de impurezas pelo processo de peneiragem, que é para retirada ali do excesso de bagaço, do bagacilho, né? E pelo processo de clarificação. A primeira etapa, a peneiragem, visa retirar, então, essas impurezas mais grosseiras, pedaços de bagaço que acompanham o caldo ali depois da extração. E a etapa de clarificação, ela tem a função de retirar as impurezas menores, as impurezas com partículas muito pequenas. A maioria das usinas, né, para a produção do açúcar, utiliza aí a sulfitação como método principal de tratamento de clarificação do caldo da cana, pela adição do dióxido de enxofre. Esse vídeo aqui eu até já mostrei para vocês, aquele vídeo que mostra toda a etapa de produção do açúcar, desde a da recepção da cana até a secagem do açúcar. Depois, quem quiser rever, então tá aqui o link, tá? Desse vídeo do YouTube. Os processos de clarificação desse caldo, então eles vão ser mecânicos, químicos e físicos. Os mecânicos, a peneiragem, que é para retirada dessas partículas maiores, né, um processo mecânico. O químico é pela caleagem e também pela sulfitação. E os físicos pelo efeito do aquecimento desse caldo e pela sedimentação. O tratamento do caldo, então, com a sulfitação. Para a sulfitação, que é a adição de dióxido de enxofre, ele vai aumentar a coagulação dos materiais, da sujeira, dos colóides que estão ali causando aquela cor escura no caldo. E também depois vem o caleado com leite de cal, que tem a função de auxiliar a coagular a parte dos materiais coloidais que dão a cor ali a esse caldo e vão auxiliar na precipitação dessas impurezas lá no decantador e também elevam o pH para valores mais neutros. Tem uma outra, essa aqui tá melhor, esse esquema industrial aqui. Então, o caldo ele vai passar por um filtro para peneirar as partículas mais grosseiras. Ele vai descer para essa coluna de sulfitação, onde vai sendo liberado o dióxido de enxofre. Para a produção desse dióxido de enxofre, o enxofre ele é queimado, tá? Dentro da indústria. Então, vai passando por essa coluna, onde vai sendo liberado o dióxido de enxofre, e há uma grande absorção do dióxido de enxofre para esse caldo. Esse caldo, depois, ele vai descer aqui para esse tanque, onde vai ser adicionado o cal e também ácido fosfórico, em muitos casos. Depois, esse caldo, ele segue para uma coluna de aquecimento, onde esses tratamentos químicos com sulfitação, o cal, mais o aquecimento, vai provocar uma coagulação dos colóides. E quando esse caldo for para a próxima etapa, que é de decantação, esses colóides eles vão ser depostos aqui nessas estruturas, né, nessas superfícies aqui do decantador. E o caldo vai sair com uma coloração bem clara e vai para as próximas etapas. O lodo extraído aqui do decantador, ele não, aqui nesse esquema, fica bem mais fácil de entender.
O lodo, que é esse material que foi decantado no decantador, ele ainda apresenta uma grande quantidade de sacarose. E ele não pode simplesmente ser jogado fora, senão estaríamos jogando, a indústria estaria jogando fora uma grande quantidade de sacarose. Então, esse lodo que é chamado, né, que esses colóides aqui, junto com o açúcar que fica no decantador, ele vai para um sistema de recuperação dessa sacarose. Ele é misturado com uma quantidade aí de bagaço moído para aumentar a facilidade de extração dessa sacarose presa nesse lodo. Ele vai ser extraído, vai passar por um filtro rotativo posteriormente para lavar, e depois ele volta aqui no sistema de clarificação desse caldo. Vai ser caleado novamente, aquecido e volta para o decantador. Depois que é chamado aí de lodo esgotado, né, que já recuperou o máximo de sacarose possível, ele é destinado para os pátios aí de compostagem, e aí obtemos a torta de filtro, como eu disse para vocês, importante na adubação das lavouras de cana-de-açúcar. A peneiragem, né, a primeira etapa, vamos falar com mais detalhe de cada etapa. Durante essa operação, então, vai eliminar as impurezas grosseiras, os bagaços. Olha aqui nessa foto, o tanto de bagaço que estava acompanhando o caldo, né? Então, nessa etapa, vai fazer a retirada das partículas grosseiras, porque ainda vai muito bagaço junto com esse caldo extraído. Então, essa primeira etapa, ela visa impedir que esses bagacilhos, né, essas partículas mais grosseiras, elas vão para seguir no sistema ali, causando entupimento da canalização, causando baixa eficiência na extração desse caldo. Por quê? Porque esse bagaço, ele fica com muita quantidade ainda de sacarose. Se ele seguir no sistema, ele só vai gerando aí perdas de sacarose. Tem um vídeo também que eu disponibilizei, depois no material de vocês está lá também, para que vocês possam acessar e que quem tiver curiosidade ver aí como é mais detalhado essa etapa da peneiragem. Segunda etapa, a clarificação. Então, depois que passa pela peneira, o caldo ele vai seguir para retirada dos colóides, para formar um precipitado insolúvel, né, para retirar essa sujeira. A clarificação é obtida pela mudança da reação do meio pelo pH e pelo aquecimento. Então, primeiramente, o processo de adição de dióxido de enxofre, o caldo já peneirado, com o objetivo de abaixar o seu pH, que geralmente quando o caldo chega ali, depois de ser extraído, ele está com pH entre 5,2 e 5,5, e após a sulfitação ele fica entre 3,8 e 4,3, e auxilia na formação de um precipitado insolúvel dos colóides, que lá no decantador vai ajudar a decantar essa sujeira, esses colóides, e ajudar na clarificação. Os objetivos principais, então, dessa sulfitação é inibir as reações que causam alterações de cor indesejável no açúcar e diminuir a viscosidade do caldo, para obter aí um xarope. O xarope é o produto ali depois da evaporação, e uma massa cozida, que é o produto ali depois que passa pelos evaporadores, com uma viscosidade adequada, que vai facilitar o sistema de produção aí do açúcar. A sulfitação ela é realizada usualmente numa coluna de absorção, que possui no seu interior pratos perfurados, onde o caldo vai descendo, e ele vai tendo contato aí pela gravidade em contracorrente com o dióxido de enxofre, e dessa forma vai absorvendo esse dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre produzido na usina é pela queima do enxofre, né, na presença de ar em fornos especiais, como eu mostrei naquele esquema anterior. A caleagem, ela consiste, então, na adição do cal, né, do hidróxido de cálcio, ao caldo aí, depois de ter passado pela peneira e também pela coluna de sulfitação, para ter uma alteração no pH, que vai passar, então, agora, que depois da sulfitação estava em 3,8 a 4,3, com um pH de 7 a 7,2. E esse pH básico vai auxiliar aí no processo de clarificação do caldo. O hidróxido de cálcio usado, ele vai ter importância de
Ele, na verdade, ele é produzido, né, a partir da queima do cal virgem e mistura com água. O aquecimento, então, depois que o caldo passou pela coluna de sulfitação, pela caleagem, ele é aquecido. O aquecimento do caldo, né, ele é realizado por um equipamento chamado de trocadores de calor, que ele é constituído por um feixe tubular, no qual o caldo passa no interior desse feixe e vai tendo contato com esse calor. No interior desse cilindro circula vapor de água, essa água não tem contato direto com o caldo, mas ele aquece os feixes tubulares e vão aquecer, então, esse caldo. O caldo, ele circula em alta velocidade nesses tubos. Posteriormente, esse caldo é enviado, então, ele passa por esses tubos, né, para esses feixes tubulares aí dos aquecedores e sai com uma temperatura entre 102 e 105 graus Celsius. Essa temperatura vai auxiliar, essa temperatura alta, né, juntamente com o tratamento aí com o dióxido de enxofre, mais a caleagem, vai promover a floculação dos colóides, que são aquelas partículas menores que dão cor ao caldo, e vão promover a formação de precipitados decantados, para essa sujeira decantar, formando aglomerados coloidais que vão lá no decantador decantar, promovendo aí a clarificação do caldo. Após esse aquecimento, antes de ir para os decantadores, o caldo ele passa pelo balão de flash, que esse balão de flash tem a função de eliminação de gases das substâncias sólidas. Gases, eliminação de ar e gases das substâncias sólidas. A temperatura cai para cerca de 100 graus Celsius quando ele passa aí pelo balão de flash. Esse aqui mostrando um esquema de um trocador de calor. Nessa parte vermelha aqui do esquema é onde vai circular o vapor de água, né, que vai ser o responsável pelo aquecimento. O caldo ele vai passar por esses tubos aqui, ó, por esse meio aqui. E ao ter contato com esse fluido aqui que está quente, né, por esse sistema de trocador de calor, o caldo vai sair aqui numa temperatura aí de 102 a 105 graus Celsius. Aqui mostrando o balão de flash, como eu falei para vocês, tem a função de eliminação de gases, aí depois que aquece esse caldo, né, para eliminação de gases. Decantação. Então, depois de todo esse esquema aí de aquecimento, tratamento com cal, com sulfitação também, ele vai para o decantador. Os decantadores, eles consistem, então, num sistema para ocorrer a sedimentação dessas impurezas floculadas pelos tratamentos físicos e químicos. Essas impurezas são chamadas de lodo ou também de borras, tá? Que é a sujeira, são os colóides aí formados dessas substâncias floculadas. Esse processo, ele ocorre de forma contínua em equipamento denominado clarificador ou decantador. Esses decantadores, eles possuem no seu interior vários compartimentos, que são aquelas bandejas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Estão vendo? Aqui é só um esqueminha, né, mostrando essas estruturas. São bandejas que vão auxiliar a aumentar a superfície de decantação desse lodo, que são formados aí pelas partículas minúsculas de sujeira. O caldo decantado ele é retirado da parte superior, tá? O lodo vai sair aqui pela parte inferior e o caldo limpo, clarificado, ele sai pela parte superior e vai ser encaminhado posteriormente para o setor de evaporação. As impurezas, né, sedimentadas, elas têm uma concentração ainda uma concentração de sólidos de 10 graus Balmer. Esse lodo, ele normalmente é retirado do decantador pelo fundo, né, e enviado ao setor de filtração para recuperação do açúcar contido, que eu falei já para vocês. O tempo em que esse caldo permanece no decantador, ele tem variação aí de acordo com a usina, né, mais de 15 a 4 horas. E a quantidade de lodo retirada, ela representa de 15 a 20% do peso do caldo que entra no decantador. É relativamente alto nessa quantidade.
Aqui mostrando a foto de um decantador do lado de fora, né? Na parte interna, então, ele vai ter essas bandejas para aumentar a superfície de decantação. E o caldo clarificado é retirado aqui pela parte de cima. A filtragem. Isso aqui a gente vai falar agora do tratamento do lodo retirado, tá bom? O lodo, então, que é retirado aqui do fundo do decantador, ele vai passar por um processo de filtragem. Essa filtragem, esse lodo, ele, como eu disse para vocês, tem uma quantidade significativa ainda de sacarose. Então, esse lodo, ele é misturado, né, uns 3 a 5 quilos de bagacílio por tonelada de lodo, que vai auxiliar nesse processo de filtração. Então, vai misturar esse bagacílio, ele vai ser lavado para ser retirada essa sacarose que ainda está ali presa, né, dentro desse lodo, presa misturado nesse lodo. Dessa filtração vai resultar uma mistura de caldo filtrado e uma torta que é chamada de torta de filtro. Tá? Então, desse processo, nós obtemos a torta de filtro. Aqui mostrando, ó, o processo de tratamento do lodo. Então, ele vem, esse lodo, por baixo da parte do decantador, ele vai ser misturado com uma quantidade de bagacílio, tá? Ele vai passar por um tanque de mistura para lavagem, ele vai passar por uma filtragem. Nessa filtragem, vai retirar aí o bagacílio que foi misturado e a sujeira que estava ali no lodo, que representa a parte mesmo que não é açúcar, e essa parte vai constituir a torta de filtro, esse subproduto. O caldo ali que foi extraído desse processo de filtragem, ele volta aqui no processo de fabricação de açúcar e vai passar pela caleagem e depois seguir no sistema. Para isso, todos esses processos, gente, porque parece pouco. Seria pouco se produzisse uma vez só no ano ali, mas isso é constante, o dia inteiro, uma safra inteira de produção. Isso, no final das contas, representa uma grande quantidade de açúcar perdido, se não passar por esses processos de recuperação aí da sacarose. Então, depois disso, depois de ter passado pelos decantadores, o caldo segue para a próxima etapa, que é a etapa dos evaporadores. A função dos evaporadores é concentrar, então, a sacarose. O caldo, depois de passar por esse processo de clarificação, ele chega nos evaporadores com uma porcentagem de 85% de água, tá? O restante é os 25% que é sacarose. Então, o evaporador vai ter a função de retirar esse excesso de água. Até que atinja, esse caldo vai sair do evaporador com uma concentração apenas de 40% de água. E esse caldo já não é mais chamado de caldo quando ele sai do evaporador, ele é chamado de xarope, tá? O caldo, então, purificado, ele vai entrar nos evaporadores com Brix aí de 14 a 16. E ele sai do evaporador com Brix entre 65 e 70 graus, Brix, tá? Já com um aspecto bem grosso, do xarope grosso. O evaporador, ele é formado por um sistema contínuo, tá? Em que apenas o primeiro, ele é injetado vapor para ocorrer o aquecimento ali e a evaporação da água, e os outros são abastecidos com o vapor do anterior, como eu vou mostrar para vocês no esquema aqui. O conjunto de evaporadores constitui um equipamento que tem que ser bem dimensionado pela usina para que tenha uma forma eficiente nesse processo de concentração aí da sacarose. Aqui, ó, nesse esquema, né, mostrando aqui o conjunto de evaporadores, que nesse caso aqui mostrando 5 evaporadores. E aqui uma foto dos evaporadores de uma indústria, né, que no caso aí 4. Aqui mostrando como funciona. O caldo, ele chega aqui no sistema, o caldo clarificado, como eu disse para vocês, com 12 a 15 Brix, né? Ele vai sair com 65 a 70 graus Brix, então aqui vai ocorrer a concentração da sacarose. O vapor,
vai aquecer, e o vapor ele é injetado apenas no primeiro evaporador. O vapor do primeiro vai passar para o segundo e vai aquecendo o sistema até que no último a temperatura é mais baixa, tá? A maior concentração vai ocorrer nesses primeiros, onde a temperatura é mais alta. Então, entra caldo clarificado e sai o xarope concentrado, aí, bem viscoso. No ponto que esse xarope sai aí com uma concentração de 65 a 70 graus Brix, nos cozedores já não é possível mais obter uma extração maior de água. Por isso, esse xarope ele é conduzido para um sistema, né? Ele vai passar para um sistema primeiro de flotação, onde é eliminado algumas impurezas, a espuma, né? E depois ele vai para os cozedores a vácuo. Esse xarope, então, com 40% aproximadamente de água e 65 a 70 Brix, ele vai para um sistema aí de alto aquecimento, que são os cozedores, onde vão concentrar e formar os cristais. É nesse processo de aquecimento, onde concentra, onde tem baixíssima quantidade de água, que vai ocorrer a formação dos cristais de sacarose, que vai ser o nosso açúcar comercial, né? Os cozedores, eles funcionam a vácuo, né? Esse xarope, então, obtido dos evaporadores, eles são conduzidos para o cozimento. Esses cozedores, eles são semelhantes às caixas dos evaporadores, mas eles trabalham individualmente sobre vácuo e de forma descontínua. A evaporação da água dá origem, então, a uma mistura bem grossa, que é chamada de massa cozida, onde o Brix dela é altíssimo. Nos cozedores a vácuo, então, continua esse processo de concentração do açúcar e formação. Quando tem a concentração, vai começar a formar os cristais. A solução, esse xarope que chega nos cozedores, eles precisam atingir a supersaturação, o que é o mínimo de água e o máximo de pureza ali de sacarose para começar a formar os cristais. Aos cristais formados envoltos por essa solução é chamado de mel. Essa massa, né, cozida, que é envolta por esse mel, né, que tem uma coloração em caramelo, né, é o que vai para a centrífuga, onde vamos ter a separação dos cristais desse mel. Saiu lá dos evaporadores com uma concentração de 65 a 70 graus Brix. Aqui nos cozedores, o grau Brix vai atingir de 91 a 93%, de 91 a 93 graus Brix de concentração. Ou seja, é aquela massa grossa, muito concentrada, onde tem pouca quantidade de água e grande quantidade de sacarose concentrada. Aqui mostrando um cozedor a vácuo, né? Dentro das indústrias, de uma indústria de produção de açúcar. Então, depois dessa massa cozida sair do cozedor, ele vai para o processo de separação do mel dos cristais de açúcar, pela força centrífuga física, né? Pelo movimento de centrifugação, alta velocidade da centrífuga, vai ter uma separação do cristal formado lá dentro dos cozedores, pela alta concentração de sacarose, desse mel que envolve os cristais, que é essa massa líquida, né, de coloração caramelo. Nesses processos de operação da centrífuga, tem que ter aí os operadores bem treinados para que tenha uma aceleração correta, na hora correta, como a gente vai falar. As centrífugas são constituídas por um cesto perfurado, é fixado num eixo e acionado por um sistema motor que gira em alta velocidade, formando a força centrífuga, né? Então, essa força centrífuga vai fazer que o mel atravesse essas perfurações que tem no cesto e ficam retidos dentro do cesto apenas os cristais de sacarose. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um esquema de como é esse sistema de centrifugação aí. Dentro desse centrífugo, além de ter a velocidade desse centrífugo girando para separar o cristal do mel, tem a lavagem do açúcar com água e vapor, ainda dentro do interior do cesto, para aumentar a retirada do mel que envolve os cristais,
para promover um açúcar mais claro, porque se não tiver esse processo, vai ter um açúcar com uma coloração muito amarelada. O mel removido, ele é coletado em um tanque e retorna aos cozedores para recuperar o açúcar que ainda está dissolvido, que ainda está presente nesse mel, até que ele atinge o maior esgotamento e depois, quando se obtém um mel bem esgotado, com baixa quantidade de açúcar, é chamado de mel esgotado, ou também, mais popularmente, chamado de melaço, que é usado para a fabricação do álcool, tá? Ele não é jogado fora. Jamais jogado fora. Nada se perde, né? Dentro de uma usina de açúcar e álcool. A importância da lavagem dentro das centrífugas. Esse processo de lavagem, que a água sob pressão, né? No processo de centrifugação, ele vai ajudar a retirar esse mel que envolve os cristais de açúcar, para produzir aí um açúcar que tenha uma maior quantidade de sacarose, maior pol, um açúcar com maior pol, né, uma polarização que é determinada aí pelos graus Zucker, que define a porcentagem de sacarose do açúcar. Se não tiver esse processo de lavagem e mais mel envolvendo açúcar, vai ter uma porcentagem, um grau Zucker menor. A água que é usada nesse processo de lavagem do açúcar dentro das centrífugas, ela deve ter uma temperatura de 75 graus Celsius ou mais para ajudar nessa remoção do mel que envolve esses cristais. A água ela deve ser aplicada no momento correto, antes que a centrífuga atinja sua máxima velocidade, porque nesse período, quando ainda o espaço entre o cristal e o mel ainda ele está mais cheio. Se for colocado água no momento que a velocidade já estiver muito alta da centrífuga, não vai ser muito eficiente a retirada do mel. Então, vai ter um vazio maior entre os cristais e o mel, e a água vai sempre buscar os caminhos de menor resistência, e vai deixar alguns cristais de açúcar ainda com uma grande quantidade de mel, e a lavagem vai ser menos eficiente. A produção de açúcar aí com alto pol, né, de 99,3 e 99,8 graus Zucker, requer, então, uma lavagem bem feita. Os dois estágios de aplicação de água na centrifugação. O primeiro é antes que a centrífuga atinja sua velocidade máxima, depois que descarrega a massa cozida dentro da centrífuga, ela começa a girar. Então, antes que ela atinja sua máxima velocidade, é pulverizada a água, né, essa água quente, de 75 graus Celsius para mais, para ajudar nessa lavagem. O segundo momento de adição dessa água para lavagem desses cristais é logo após a centrífuga atingir velocidade máxima. Essa dupla lavagem, ela vai permitir bem uma separação entre o mel pobre e o mel rico. Essa imagem aqui é de uma centrífuga, tá? Aqui a massa cozida, ela é descarregada no sistema aqui, depois de sair dos cozedores, entra na centrífuga. Aqui a centrífuga ela é movida por um motor, que vai girar em alta velocidade essa massa cozida. Dentro da centrífuga, deixa eu ver outra imagem aqui. Aqui dá para ver melhor. Dentro da centrífuga, tem um cesto, né, onde é descarregada a massa, e tem microfurinhos, onde vai sair só partículas líquidas, que é o mel. No processo, então, de centrifugação, a massa cozida é descarregada, com a centrífuga parada, ela é acionada, né, essa centrífuga. Enquanto ela ainda não está em máxima velocidade, é adicionado, pulverizado aqui água internamente para lavagem desses cristais de açúcar, para expulsão máxima do mel, tá? O mel aqui, ó, mostrando nesse esquema, ele vai saindo, por aqui ele é recuperado, né, que depois ele ainda vai voltar para recuperar a sacarose, que ele ainda tem uma grande quantidade de sacarose. E os cristais de açúcar vão sendo formados por esse sistema de força centrífuga, que vai batendo a massa cozida, tá? Então, no final desse processo de centrifugação, o açúcar vai ser descarregado aqui, vai seguir para secagem, e o mel vai para recuperação, volta no sistema lá de produção de açúcar, e o mel esgotado, né, ele vai depois para a produção de etanol.
A secagem do açúcar. O açúcar, depois que ele sai desse processo aí de centrifugação, ele sai com muita umidade e precisa ser seco para evitar que empedre, né, forma aqueles grandes pedras de açúcar, que isso prejudica muito a qualidade e também a comercialização desse açúcar. O açúcar tem que ter pequenos cristais e não pode estar aí aglomerado em grandes pedras de açúcar, por isso que ele tem que ser seco, e também evitar a ação de micro-organismos ali que com a umidade vai ter o seu desenvolvimento muito mais favorecido. Esse sistema de secagem, o açúcar passar no secador, o açúcar vai ter uma temperatura, ele vai sair com uma temperatura entre 30 e 40 graus e com uma umidade muito baixa, de 0,03% a 0,04% de umidade. Então, uma baixíssima umidade, tá? E tem uma questão, gente. O ar do secador, ele é quente, só que ele não pode trabalhar com uma temperatura acima disso, porque senão ele começa a formar um açúcar, mudar a cor do açúcar no processo de aquecimento. Então, tudo isso tem que ser observado, que também vai causar perdas de qualidade no açúcar, se tiver aqui no secador, um aquecimento do ar que está passando ali para secagem muito alto, tá? Vou mostrar aqui o esquema, como que funciona. O açúcar que vem ali da centrífuga, acabou de ser retirado da centrífuga, ele ainda está um pouco quente, né? Ele vai ter aqui o contato com ar quente para secar ele. Em contracorrente, o açúcar está vindo nessa posição, o ar está vindo nessa posição, secando o açúcar, e esse aqui vai girando, como vocês estão vendo aqui, ó. É um sistema giratório, que eu até tenho fotos ali que eu vou mostrar para vocês. E aí, nesse sentido, vai tendo um resfriamento já do açúcar, ele vai sair aqui para ser levado para o armazém, para ser embalado em sacos de 5, de 2 quilos, que algumas usinas já embalam a sua própria marca. Vai ser colocado a granel em alguns armazéns da usina até ser vendidos, né, para outros países ou para o mercado interno mesmo. Ah, outra coisa. Quando esse ar quente passa aqui, para secar o açúcar, ele arrasta uma quantidade de açúcar. Esse açúcar não vai ser jogado fora, que vai ser perdido aqui junto com o ar, jamais vai ser perdido. Esse açúcar aqui, ele vai para uma câmara de lavagem, esse ar que está passando aqui, vai ser recuperado, essa sacarose aqui vai voltar lá no sistema, para não perder o açúcar, porque o ar que passa aqui, ele vai acarrear, assim, uma quantidade aí de açúcar junto com esse ar aqui da secagem. A temperatura do açúcar na saída, ele deve ser mantida entre os 30 e 40 graus, como eu falei para vocês, para que não ocorra o amarelecimento ou o empedramento do açúcar. Se aquecer muito esse açúcar, vamos falar 45, 50 graus ali, ele vai começar a derreter e vai formar aglomerados ali, formando também o empedramento do açúcar. Não é só a umidade, né? O aquecimento também pode ocasionar empedramento, ele vai começar a derreter e formando ali as pedras de açúcar, além de ficar com a coloração amarelada. Então, por isso que tem que trabalhar com a temperatura adequada aí na secagem. Os secadores mais utilizados são o secador de tambor rotativo, que é o horizontal, e o secador vertical de bandeja. Esse aqui, pessoal, é o secador horizontal. O açúcar ele passa aqui nesse sistema. Tá vendo que tem um monte de pazinha interna aqui? O açúcar vai sendo movimentado nesse sistema de pá e o ar, em contracorrente do açúcar, vai passando para tirar a umidade, para secar ele, tá bom? Eu deixei aqui um link também para vocês. Ah, tem até um vídeo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui no interior de um secador, o açúcar vai sendo movimentado e com a ação aí do ar quente e seco, né? Ele vai tirando a umidade e esse açúcar sai no final aí com 0,03 ou até 0,04% de umidade, um açúcar com baixíssimo teor de umidade, o que é ideal para ter um açúcar armazenado com alta qualidade, sem prejuízo na qualidade. Como vocês estão vendo aí, vai movimentando esse sistema de pá e vai passando o ar seco e quente para ocorrer a secagem desse açúcar. Problemas que podem ocasionar nesse sistema de secagem, né?
Vazão de ar insuficiente, não está passando o ar quente ali suficiente, aí esse açúcar sai com uma porcentagem maior de umidade, que vai ocasionar problemas na qualidade. O tempo de retenção insuficiente, isso também tem que ser tudo manejado, tudo planejado dentro da indústria, né? Qual que está sendo o tempo suficiente desse açúcar ficar ali dentro do secador para que tenha uma secagem adequada, então é feita análise depois de amostras, né, desse açúcar com relação à umidade. Se o cascateamento do açúcar está sendo adequado, o cascateamento é aquilo que vocês estão vendo, que ele vai nas fazinhas de movimentação, se está sendo adequado, porque não pode passar açúcar ali, uma camada grossa, porque aí vai ficar a parte mais superficial seca e as camadas mais grossas úmidas, por isso que tem que ter essa movimentação bem homogênea, para que todos os cristalzinhos de açúcar tenham contato com esse ar quente e seco, né? Esse ar quente e seco para retirada da umidade. A temperatura e a qualidade do açúcar. Temperaturas aí do ensaque acima de 40 graus podem causar problema de amarelecimento e empedramento do açúcar. Fatores que acarretam temperaturas muito elevadas no ensaque. Quando está trabalhando ali no secador com uma capacidade muito alta, acima do que é projetado, aí às vezes sai com açúcar mais quente do que o adequado, né? Nesses casos, tem necessidade de reestruturar, às vezes expandir o sistema, expandir a indústria para que promova aí uma boa operação de secagem para que tenha um açúcar bem seco, que todas as etapas que nós estamos estudando são importantíssimas, desde lá do plantio da cana, do controle de praga, do ponto adequado de colheita, da adubação adequada, tudo, a extração do caldo eficiente, o tratamento do caldo, o processo de decantação, de evaporação, de cozimento, de centrifugação, todas as etapas são importantes. Então, o processo de secagem, que é o final, ele tem que ter muito cuidado também, porque todos os cuidados que teve em toda a etapa, e é caro, né, todo esse processo para a usina. Imagina quanto de manutenção que gasta, quanto de funcionários para essa operação dessa usina. Então, o processo de secagem, que é a ponta final ali, ele também tem que ter muito cuidado para não colocar tudo a perder, para não perder qualidade no produto final. Então, após a secagem, esse açúcar está pronto para ser ensacado, comercializado, vendido para outros países, vendido para o mercado interno, vendido para indústrias que vão refinar esse açúcar. Então, ele está pronto para vários mercados, né? Eu vou falar de alguns tipos de açúcar aqui. O açúcar tipo exportação, o açúcar branco tipo exportação. Esse açúcar é o açúcar que ele está pronto para o consumo direto humano, né? Ele tem uma baixa cor, ele é produzido diretamente pela indústria, é o açúcar cristal, né? Que não passa por nenhum refino. Só que ele tem aí grânulos um pouco menor, tá? E uma cor um pouco mais branca que o cristal. Temos o açúcar demerara, que é muito famoso aí para fazer receitas, né? Muito pessoal aí, os blogueiros têm usado muito, que eu tenho visto algumas receitas aí com açúcar demerara, né? Que ele é um açúcar menos clarificado, ele é uma coloração mais escura. E aí ele é bem parecido com o mascavo, só que ele é cristalizado. Ele não passa por esses processos químicos de clarificação. Ele não é obtido nesse sistema convencional que a gente está observando, acabou de estudar, não, tá? Ele é um açúcar já para o mercado doméstico, para o mercado para pessoas que têm uma exigência maior, que buscam esses produtos menos industrializados, né? E também não estão a fim de usar o mascavo, que ele tem um sabor muito mais forte, né? O mascavo, ele não é cristalizado, o mascavo, né? Ele fica aquele açúcar ali, na verdade, ele tem aqueles cristalzinhos minúsculos, né? Mas uma coloração muito mais escura e um sabor muito mais forte. Então, o açúcar aí, o demerara, ele não passa por essas características aí de clarificação. Mascavo é apenas extrair o caldo, fazer
o processo ali de cozimento dele, que faz em tachos, né, que vai ter o processo de evaporação e cozimento ali em altas temperaturas, e ele vai conservar aquela coloração, ele vai passar assim por uma filtragem ali, para retirada das partículas mais grosseiras, né, de bagaço, mas ele não vai ter nenhum processo de clarificação. É um açúcar aí comum de ser feito nas fazendas, antigamente tinha muito, e hoje tem voltado com muita força, principalmente para esse pessoal que quer uma vida aí mais natural, né, um açúcar menos, que ele não passa aí por processamento químico, né, e muita gente é contra, né, acha que faz mal, então prefere esses açúcares aí, menos processados. Ele é rico em cálcio, em ferro, em sais minerais, pela questão de nutrientes, ele é muito mais rico do que o açúcar cristal. Mas também apresenta uma grande quantidade de calorias, né? Não é diferente. Não é um açúcar light, não. O açúcar orgânico, ele pode ser o açúcar cristal orgânico, o açúcar refinado orgânico, ele pode ser o demerara orgânico. Para ele ser orgânico, ele tem que ser obtido através de uma cana-de-açúcar produzido em um sistema orgânico, tá? A cana-de-açúcar não vai poder usar inseticidas químicos, adubo químico, não vai poder usar. Então, isso tem que ter uma certificadora que vai acompanhar todo o sistema de produção do açúcar, da cana-de-açúcar para a produção do açúcar orgânico, tá? Até no sistema industrial também, não são todos os produtos que são utilizados, sem aditivos químicos, tanto na fase agrícola como na fase industrial. Com certeza, um açúcar muito mais caro, porque ele é produzido em baixa escala. Tudo que é orgânico, se você vai adquirir um suco de laranja orgânico, uma alface orgânica, né, que seja realmente certificado, porque às vezes tem um produtor que fala, aqui é orgânico, mas não tem nada que te garante que é realmente orgânico. Os produtos orgânicos, que tem o selo, que passa por uma certificadora, que vai dar garantia ao consumidor que esse produto é orgânico, ele tem um preço agregado muito mais alto, mas tem um consumidor ali, um mercado consumidor mais restrito, né? Não são muitas pessoas que estão dispostas a pagar preços pelo orgânico, mas a gente tem visto aí no Brasil, no mundo, uma crescente com relação a esses produtos orgânicos aí. Vamos continuar aqui. Aqui o açúcar demerara, que ele é um açúcar, como eu disse para vocês, que não passa pelo processo de clarificação, só que ele é cristalizado, então ele não vai passar pelo processo químico de cristalização. Ele é nutricionalmente muito parecido com o mascavo, só que ele tem aí a formação dos cristais, ele tem os grânulos aí marrom claro, ele não altera o sabor de alimento como o mascavo faz. O mascavo, todo alimento que você vai fazer com ele vai ficar bem característico, né? Aquele sabor bem característico. O açúcar refinado, ele pode ser refinado granulado, refinado amorfo, e também temos o açúcar de confeiteiro. Nessa produção desses açúcares, o açúcar cristal, que é obtido lá, ele vai passar por uma diluição e outro processo de clarificação para obter um açúcar muito branco, tá? E a gente vai falar disso na próxima, na nossa aula que nós vamos ter na próxima, tá? Teórica aí. O açúcar possui, então, desses açúcares refinados, cristais bem definidos, uma granulometria bem homogênea, é chamado aí é um açúcar que tem um valor agregado maior, porque ele vai passar por um processo industrial a mais para retirada da cor, porque o cristal ele ainda tem uma coloração mais amarelada quando você dissolve ele na água, vocês podem observar. O outro açúcar é o VHP. Esse açúcar ele tem uma alta polarização, é o açúcar que o Brasil exporta, tá? Ele é mais claro que o demerara, só que ele é mais amarelado que o cristal. Esse açúcar VHP, ele tem uma alta polarização e os países compram para depois fazer o refino dele, para transformar ele em açúcares refinados, açúcar líquido invertido. E tem o VVHP, que é o Very, Very White Polarization, que ele tem um pol aí acima de 99,5, ele tem uma alta concentração de grau Zucker, né, que a gente falou que é relacionado com a pureza de sacarose desse açúcar. Temos o açúcar invertido,
esse termo invertido decorre de uma característica física da sacarose que altera nesse processo. Ele vai ser um açúcar muito utilizado nas indústrias de doces, de bolachas. Ele vai garantir aos alimentos uma maciez maior. Então, as indústrias de bolacha, de bombons, usam bastante o açúcar líquido invertido para essas receitas que vão garantir uma maciez maior. Esse açúcar líquido invertido, ele passa por um processo para ocorrer uma inversão da sacarose, para ela ter uma parte de glicose e de frutose também. É um terço de glicose, um terço de sacarose, um terço de frutose. A gente vai falar depois sobre os processos aí industriais para a produção desse açúcar invertido nas próximas aulas. Ele é muito usado para, então, como eu disse para vocês, nas indústrias de balas, de bebidas, de geleias, de biscoitos e demais outras. É mais um uso industrial, esse açúcar líquido invertido. O açúcar líquido, que é o açúcar cristal, ele vai ser dissolvido em água, vai passar por um processo de clarificação e depois ele é vendido para indústrias de refrigerante, muito utilizado, tá? Ele vai facilitar aí dentro dessas indústrias de refrigerante, de doces, de balas, de outras bebidas claras, né, que esse açúcar líquido, ele é clarificado a um ponto que ele é transparente. Então, para adicionar, por exemplo, um refrigerante de limão, que ele é bem claro, se você for pôr um açúcar, apenas o açúcar cristal diluído, ele vai dar a cor à bebida. Então, o açúcar líquido, ele é muito usado pelas indústrias de bebidas, porque ele passa por um processo de clarificação a mais, e ele vai ser praticamente sem cor. Ele vai dar o sabor ali adocicado às receitas, mas sem cor. E é muito mais fácil de adicionar dentro dos refrigerantes, que a indústria de refrigerante não vai ter que gastar nesse processo de diluição. Ele já vai comprar esse açúcar líquido preparado, vai colocar as dosagens adequadas ali nos alimentos preparados, nas bebidas, com uma facilidade muito maior. Açúcar light, né? Eu coloquei uma foto, inclusive, aí de uma marca, né? Mostrando o açúcar light. Esse açúcar light, ele é uma combinação do açúcar refinado com adoçantes artificiais, como o aspartamo, o ciclamato, a sacarina, e ele vai ter um menor valor calórico, porque ele não vai ser apenas o açúcar, né? Ele está adicionado com esses adoçantes artificiais. Um cafezinho, né, ele só precisa de 2 gramas de açúcar light para ficar doce, contra 6 gramas de um açúcar comum. A gente sabe que os adoçantes artificiais, né, eles têm um poder de doçura muito mais alto. Você coloca lá 3 gotinhas de adoçante num copo de suco, já fica muito doce. Ao contrário, você teria que colocar uma colher de sopa de açúcar, dependendo do suco que a gente está falando. Então, ele tem os adoçantes por si têm um poder de doçura muito maior que o açúcar, que é a sacarose, né? Então, ele tem menos calorias por isso, porque ele tem adoçantes artificiais. O açúcar de confeiteiro, ele tem cristais muito finos, mas tão finos que parecem um talco, né? Ele é excelente para os confeiteiros usam para fazer glacês, coberturas, e ele é ótimo por essa questão da granulometria e também pela cor. Ele é um açúcar refinado, ele passa por um tratamento de refino para retirada da cor. Então, ele é muito fino. Muitas vezes, para obter esses mini cristais, tem uma adição de amido, de arroz ou de milho, para ele ter ali aquela constituição de mini cristais. Tem uma granulometria muito fina, a coloração muito branca. Aqui mostrando o açúcar cristal, né, em armazéns aí, armazenados em bags dentro de um armazém, de uma usina, né. O Brasil, né, ele é um grande exportador, a gente vai falar, não vou aqui me ater muito a esses, a gente já falou bastante sobre essas questões de mercado, né. Nós temos aí mercados muito importantes, como a Índia, né, tem importado bastante, a China também. Então, nós temos mercados importantes aí do açúcar brasileiro. Quero chegar apenas aqui. A maior quantidade, né, de açúcar que sai do Brasil para o mercado externo sai do Porto de Santos. Tem o terminal Copersucar, o terminal do Rumo, e também sai do Porto de Paranaguá, no Paraná,
13% da quantidade do açúcar exportado. E também 5% sai do porto em Alagoas e 3% de Recife. Sabemos, né, que Nordeste, Maceió, quer dizer, Alagoas, né, estado de Alagoas, é forte também na produção de açúcar, então uma parte aí do açúcar também sai por esses portos aí do Nordeste. A maior parte do açúcar exportado, a maior parte do açúcar exportado, ele é do tipo VHP, e ele é exportado aí ensacados, em bags, na sua maioria, né? Ou em containers também, e aqui mostrando por onde eles vão, né? Via portos, em containers, ou também a granel dentro de alguns containers. Bom, pessoal, aqui tem alguns vídeos extras para vocês verem, caso tenham interesse de acordo com o tema que nós estudamos hoje. Finalizamos aqui o conteúdo teórico da nossa aula de hoje, né?